Ciao, tutto bene? Se você ainda não me conhece, io sono Vanessa Araújo, una appassionata della lingua e della cultura italiana. E no segundo vídeo da série La Pronuncia é Tutto, eu apresentarei algumas especificidades da vogal E na língua italiana, tanto na sua pronúncia quanto na escrita. Contudo, eu quero te perguntar: você colocou em prática a técnica do escute e repita, da qual eu falei no primeiro vídeo? Não assistiu ao vídeo? Corre assistir, sempre é tempo. Na série La Pronuncia é Tutto, você sabe que antes de eu falar de um aspecto da pronúncia, eu sempre te dou uma dica para você melhorar a sua comunicação. E a dica de hoje é: dê atenção às palavras que te confundem e use a técnica do post-it. Veja aqui essa tabela. Essa tabela eu costumava utilizar quando comecei a aprender italiano. O que eu fazia? Principalmente as palavras que são parecidas com o português, a pronúncia nos cria bastante dificuldade, por incrível que pareça. Quanto mais semelhante, maior é o grau que eu tenho de tentar trazer para o português e errar a pronúncia. Então eu dividi assim: a escrita em italiano, a minha transcrição, como eu sentia, escutava aquela pronúncia, o significado e depois um exemplo. Vamos lá. Inizia, eu tendia a fazer, e todos os aprendizes brasileiros tendem a fazer, inicia. Eu criei essa transcrição da pronúncia, e depois o significado, inicia, e o exemplo. Il corso inizia a março. A mesma coisa com a palavra celebre. Para eu não esquecer de fazer o ce, fiz a minha transcrição, coloquei o significado, famoso, conhecido, célebre, e o exemplo. Lui é um celebre scrittore. E por que eu digo que é a técnica do post-it? Porque eu fazia justamente nesses post-it e colocava, de repente, no espelho do banheiro, no meu armário, perto do computador, e todas as vezes que eu ia me arrumar ou iniciar o trabalho, eu olhava e repetia em voz alta. Então, se você criar essa técnica, daquelas palavras que te confundem, que você tem uma dificuldade na pronúncia, todo dia você cria essas pequenas tabelinhas, esses pequenos post-it, todo dia você dá uma olhada, repete em voz alta a pronúncia e o exemplo, principalmente. Essa técnica nos ajuda a identificar nossos pontos fracos e a solucionarmos então as nossas dificuldades. Porém, eu quero aqui ressaltar que esse tipo de transcrição, sem utilizar os símbolos fonéticos adequados, deve ser usado com muita cautela, de preferência para um curso de pronúncia, onde você possa conhecer e aprender a correta pronúncia das letras italianas. Va bene? Agora vamos então entender de vez quais são os sons da vogal E como os acentos grave e agudo podem nos ajudar na pronúncia correta. Vieni con me? La vocale E. Então vamos lá, vamos ver as particularidades, os sons que a vogal E tem no idioma italiano. Eu quero começar enfatizando que a vogal E há due suoni, ou seja, dois sons, duas pronúncias. Tenho o som aberto, que pode ser escrito em duas maneiras, com acento grave ou o E sem nenhum acento. Vejamos aqui alguns exemplos. Café, bidé, puré. Quando eu tenho o acento grave, o som é sempre aberto. Veja que é bem diferente do português, porque quando a gente quer abrir o E, a gente põe o acento agudo do outro lado. Outros dois exemplos, porém agora o E não é acentuado. Sédia, ideia. E aqui vai uma dica. As palavras em italiano são acentuadas somente quando a sílaba mais forte cai na última, que nós no português chamamos de oxítona. Então, café, bidé, puré.
por isso que tem acento, porque sílaba forte é na última. Sédia, ideia, não é na última. Essa é a dica, então. E depois a gente tem a palavra prego. A palavra prego é abstrata, não é concreta, por isso que eu não pude pôr uma imagem aqui. Mas eu te convido a você ir até o meu canal no YouTube e procurar palavra prego, e lá vão estar os 5 usos dessa palavra. Mas vamos continuar. Então, vimos que a vogal E tem 2 sons. O primeiro é o som aperto, que pode ser escrito com acento, grave ou sem acento. Depois, a gente tem vogal E com um sono chiuso. Chiuso quer dizer fechado. E aí é escrito com acento agudo ou sem acento. Vamos ver alguns exemplos. Perché 33, soufflé. Agora, nós colocamos um acento agudo, porém, a pronúncia é de um E fechado. E por que tem o acento? Porque é uma palavra oxítona, a sílaba mais forte é a última, por isso é acentuado. Depois eu tenho sem acento. Freddo, verde, albero. Aí você deve estar me perguntando, poxa, Vanessa, esse com E sem acento fica difícil de eu saber, né? Se eu vou fazer E ou vou fazer E. Será que é Fredo ou é Fredo? O que eu te aconselho é você escutar bastante. Nós temos tantos recursos atualmente, são vídeos, são músicas, são podcasts, e você falar em voz alta com o texto logo a seguir e começar a prestar atenção na grafia das palavras que tem a letra E. Combinado? E agora eu quero falar um pouco do regionalismo, porque isso também existe na Itália, não é só no Brasil. Na vogal E, eu posso ter, dependendo da região, 2 pronúncias. Uma pronúncia aberta, uma pronúncia fechada. Ci sono molte differenze regionali e la pronuncia dei suoni della vocale E. Por exemplo, a palavra mela, eu falo aberto, mela. Porém, eu sei que existem regiões na Itália que não vão falar mela, mas vão falar mela. A mesma coisa com a palavra cello ou cello. Então, tudo depende muito de que região da Itália você se encontra. Você vai ter um E, às vezes, mais aberto ou mais fechado, desde que esse E, logicamente, não tenha nenhum acento grave. D'accordo? Bene? Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas e, por isso, antes de eu dizer grazie, un bacio e alla prossima, te convido para você deixar o seu mi piace no vídeo, dizer se você tem alguma dificuldade de pronúncia, faz seu comentário e compartilha. Assim, você vai tirar dúvidas de muitas outras pessoas sobre a língua italiana. Allora, bacio e abbraccio.